Olá, boa noite a todos. Estamos começando mais um episódio do ESGcast, o episódio de número 33, com o tema A Lei do Trabalho. Meu nome é Rafael, aqui de Jaraguá do Sul, e minha frase de hoje, na verdade, é um provérbio popular. Ele diz assim: o trabalho enobrece o homem. Curto e grosso, né? Eu acho que resume toda a aula de hoje, mas tudo bem, vamos lá. Ok. Olá, boa noite a todos. É o Gaspar daqui de Itapema para mais um episódio, né, de número 33, exatamente o episódio dos anos de Cristo, né? É, Diretamente de Itapema. E a minha frase é da Federação Espírita Brasileira. Diz assim: fraternidade, respeito ao semelhante, desinteresse utilitarista, trabalho idealista na vivência do amai-vos uns aos outros. Tolerância e simplicidade de coração. Humildade, humildade de espírito, numa palavra, a prática das virtudes evangélicas. Eis o que distingue o trabalho espírita e caracteriza a instituição fundada e sustentada sobre a inspiração do Espiritismo. Então, da Federação Espírita Brasileira, Conselho Federativo Nacional, orientações aos centros espíritas. muito bem. Então tá, hoje vamos falar sobre a lei do trabalho, né? Vamos estudar um pouquinho, vamos definir o que é o trabalho, vamos ver que benefício ele nos traz, por que a gente deve trabalhar, quais os limites do trabalho, e enfim, muito mais a respeito, né, dessa lei natural que Deus nos deixou, né? Então faz aí a prece inicial, né? Exato. Para a gente dar início ao nosso trabalho. Vamos nos concentrar um minutinho, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Vamos pedir, Senhor, mais uma vez a Sua presença na aula de hoje, nos iluminando e nos guiando. Envie seus espíritos de luz a cada um dos nossos ouvintes, que eles também possam estar com a mente aberta e com a Sua companhia. Que assim seja. Que assim seja. Bem, vamos, como sempre, vamos definir, né? O que é trabalho, né? Ok? E nossa aula de hoje é uma das leis naturais. Nós estamos estudando as leis naturais, as leis divinas, né? Uhum. Que são em número de 10. Então já vimos aí lei de sociedade. Qual foi a outra que nós vimos? Hoje estamos falando da lei do trabalho. É a lei do progresso, né? A lei dos caracteres da lei natural, a gente já Isso, estudou, né? E por aí vai. verdade. Então a gente vai estar sempre repetindo que as leis que nós estamos estudando, né, elas são em número de 10. E hoje estamos falando sobre a lei do trabalho. O trabalho, quem definiu o que você falou, o trabalho enobrece o homem, né? Uhum. E o homem realmente carece de trabalho, porque a ociosidade não faz bem nem para o ser humano, nem para o corpo físico, não faz bem para o espírito e também não é agradável a Deus, né? Exato. Mas, para definir trabalho, primeiramente eu gostaria de falar para as pessoas que nos seguem que abram lá o livro dos Espíritos, nesta primeira parte,
nas questões 674 a 681, onde tem mais informações, mais questionamentos que Kardec fez aos espíritos iluminados, orientações que eles deram à humanidade, né? Que vai complementar aquilo que a gente vai comentar aqui, vai falar. E até porque o que a gente fala também não é tudo aquilo que a gente queria, né, Rafa? Exatamente. Nosso tempo é curto e a gente está se propondo a não falar muito para que a aula não fique cansativa, né? E as pessoas não desanimem de ficar ouvindo, e que seja mais assim, mais um chamativo para que vão em busca dessas informações, tanto na bibliografia que vai estar disponível, quanto no Livro dos Espíritos que a gente está informando agora, que vai complementar, né, de uma forma mais clara, mais concisa, tudo aquilo que a gente tem procurado passar aqui no nosso programinha. Mas, para definir trabalho, poderíamos dizer assim que, genericamente, o vocábulo trabalho pode ser definido como ocupação em alguma obra ou ministério, exercício material ou intelectual, para fazer ou conseguir alguma coisa. Trabalho é toda ocupação útil e lícita, remunerada ou não. Assim, sempre que nos dispomos a ocuparmos-nos de alguma coisa ou de alguém, incluindo o serviço voluntário, estamos trabalhando em prol de nós mesmos. Através do trabalho, prevenimos a estagnação e a atrofia do corpo e da mente. Provemos nosso sustento material e evoluímos através do convívio com diferentes situações e pessoas. Algumas definições, né? Mas eu chamaria atenção para o primeiro parágrafo que nós lemos, onde fala que o trabalho é exercício material ou intelectual. Obviamente é que quando se pensa em trabalho, a gente imagina trabalho bruto, trabalho braçal, né? Aqueles que trabalham na lavoura, na indústria, no comércio. Mas o trabalho, ele também é intelectual e também é espiritual. Então, intelectual, podemos dizer que são os gênios, né, os escritores, os intelectuais, aqueles que pintam suas obras, como Da Vinci e grandes pintores da humanidade. Tudo isso é trabalho. Mas eu digo, Rafa, que um dos trabalhos mais interessantes e mais produtivos para o homem é o trabalho espiritual. É aquele trabalho onde você busca a tua elevação, onde você, com o teu conhecimento, transmite a outras pessoas, e essas pessoas conseguem, em recebendo essas instruções, esses conhecimentos, ir se melhorando espiritualmente. Esse é um trabalho de grande importância, de grande valor, e que nós, modestamente, estamos aqui tentando fazer, não é, Rafa? Tentando passar um pouquinho do nosso conhecimento, porque o conhecimento da doutrina espírita ele é muito vasto. É difícil encontrar alguém que diga que saiba tudo sobre a doutrina espírita, porque não vamos encontrar, nem mesmo as grandes inteligências que passaram pela Terra sabiam de tudo. Imaginemos então nós, né, que estamos aí engatinhando na doutrina espírita, mas procurando fazer o nosso trabalho da maneira modesta, simples, humilde, para que as pessoas que nos ouvem possam se engajar nesta jornada, nessa grande luta que é a melhora espiritual, né? Que é realmente o que importa, né, Rafa? Então, era isso que eu ia comentar. A gente está sempre falando a toda aula, falamos sobre a lei de sociedade, que é uma lei que ela nos ajuda, é necessária para o nosso progresso. Falamos da lei de reencarnação, que é necessária para o nosso progresso. Falamos também de outras leis, de outros, né, que tudo é necessário para o nosso progresso. E o trabalho não é diferente, né? Progresso, na verdade, é a soma de tudo isso, né, em que a gente está inserido e que a gente vive. Mas a lei do trabalho, ela contribui demais para o progresso do homem, né? Como tu falou, tem dois tipos de trabalho, né? O trabalho, como tu comentou, que é o nosso trabalho do dia a dia, é o nosso trabalho remunerado.
ela é importante, nós precisamos, no meio que a gente vive, a gente precisa comprar as nossas necessidades básicas, então necessitamos do trabalho, digamos, o trabalho físico, o trabalho braçal, ainda aqui no meio que a gente vive. Mas tem um outro trabalho que eu considero que é o trabalho da caridade, é o trabalho que não tem remuneração, né? Se por um lado você evolui em bens materiais, em conquistas, em confortos, em posições sociais, por outro, você evolui em espírito. Você evolui e ajuda os outros a evoluírem também, né? Que eu acho que é o lado mais importante e às vezes é o que menos as pessoas se preocupam. Mas tem esses dois tipos de trabalho em que a gente pode estar, sim, exercendo todo dia, né? É verdade. É muito comum a gente ver, principalmente no meio televisivo, no meio de artistas, pessoas que não trabalham, que não têm necessidade de trabalhar porque seus pais eram ricos, a herança que teve é suficiente para que ele não trabalhe, mas isto não é justificativa para que a pessoa que tenha bens em abundância não exerça nenhum tipo de trabalho. Porque eles vivem uma vida, não vou dizer... na ociosidade, sim, né? Totalmente na ociosidade. Claro, não vamos generalizar, porque muitas e muitas pessoas que têm grandes posses trabalham, produzem, né? Geram emprego, e é realmente a finalidade da riqueza, né? Mas tem outros tantos que não, que se vivem a vida, gozam a vida da melhor maneira possível e passam a vida na ociosidade. A ociosidade não é bom para ninguém, não é bom para o espírito, não é bom para o corpo humano e não é agradável a Deus também. Porque se Deus deu a algumas pessoas a riqueza, essa riqueza ela tem que ser destinada, ela tem que ser fruto, tem que ser, como diz assim, destinada para trabalho, para que gere riqueza, para que gere trabalho, para que dê trabalho às pessoas que necessitam. E grandes fortunas, tu imagina só quanto trabalho podem gerar, né? Exatamente. A gente nem chega ao ponto de dizer que tem que distribuir a riqueza e ajudar os pobres. Não, utilize essa riqueza, nem que seja para multiplicar ela, mas gere, né, oportunidade para pessoas que estão precisando, né? Que ela seja instrumento para gerar trabalho, né? Para que as pessoas possam ter o seu sustento, possam viver a sua vida com melhor dignidade, né? Uhum. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, né? Se as pessoas tiverem curiosidade, a pergunta 679 fala exatamente disso. Se as pessoas que nascem de posses de bens suficientes, elas estão dentro da lei do trabalho, né? Eu não vou ler, que a resposta é meio grande, mas talvez a resposta fala que do trabalho material, aquele do dia a dia, talvez sim, né? Mas não do trabalho espiritual, do trabalho que ele poderia estar, que nem você comentou, ajudando os seus semelhantes. Então a ninguém, né, tá facultado o direito de ficar no ócio. Na verdade eu ia entrar, eu cheguei a separar os dois ditados populares para me fazer minha frase de entrada. Eu acabei optando pelo trabalho enobrece o homem. Mas eu quase entrei falando o ditado que o cabeça vazia, oficina do diabo. É o ditado mais que convém mais ao caso. O ócio gera esse tipo de pensamento, gera o pensamento ruim, gera oportunidade para os espíritos ruins agirem, né? E te levarem para um lado que não é bom. Então o trabalho não só ocupa a mente, como te faz correr para o progresso, né? te faz evoluir, né? Veja bem, uma pessoa que não tem a ocupação de trabalho, que está com a mente vazia, como se diz, essa mente está sujeita a qualquer influência, né? Inclusive doenças, né? Porque a pessoa fica muitas vezes pensando em doença, pensando em problema, e ela atrai esse tipo de coisa. No trabalho, tendo uma ocupação, ela não tem tempo para pensar nisso. Não tem tempo para essa ociosidade lhe fazer mal. E lhes faz mal, né?
No livro Estudos Espíritas, que é do Espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, ele diz o seguinte, que o trabalho é lei de natureza, mediante a qual o homem forja o próprio progresso, desenvolvendo as possibilidades do meio ambiente em que se situa, ampliando os recursos de preservação da vida, por meio da satisfação das suas necessidades imediatas na comunicação social em que vive. Bom, isso também está na nossa apostila, esse texto, né? Mas é só para reforçar, né, que o trabalho, sendo uma lei da natureza, ele é também um instrumento do nosso progresso espiritual. O trabalho honesto nos proporciona, então, basicamente, 3 realizações. Ele fortalece o sentimento de dignidade pessoal, ele nos torna uma pessoa respeitada na comunidade em que vivemos e, quando bem realizado, contribui para a sensação de segurança. Então, uma pessoa que é trabalhadora, ele tem esse respaldo. Ele trabalha, pode ser pobre, necessitado, mas é honesto, trabalhador. Então ele te insere na sociedade, né? De uma forma ou de outra, tu passa a fazer parte da sociedade e não é discriminado, porque hoje quem não trabalha é discriminado, taxado muitas vezes de vadio, de vagabundo. Nós não sabemos do porquê que determinadas pessoas não trabalham, a gente não pode julgar e apontar o dedo para este ou para aquele, né? Mas a sociedade é muito cruel, né? Elas de cara já vai dando conceitos para aquelas pessoas que vivem na ociosidade, né? Muitas vezes vivem porque não podem trabalhar, são doentes, né? São incapacitadas, né? Depende então da generosidade do ser humano, de outras pessoas. Mas até mesmo aqueles tidos como incapazes, eles encontram muitas vezes ocupações em que lhes é possível executar o trabalho, né? Sim, sim. Tem um trecho da nossa apostila que até diz isso, né? Aqueles que não têm força, né? Que Deus não deu força, deu inteligência. Para dessa maneira usar essa inteligência e em pró ou dele próprio ou de outras pessoas, né? Então, como eu falei, ninguém tá livre da lei do trabalho. Poucas pessoas, né? Tem gente que realmente tem deficiências em função, lógico, de estar resgatando, né, erros do passado, e aí sim dependem do trabalho alheio e da caridade alheia para viver, né? Para sobrevivência. Para né? sobrevivência. Mas ainda assim pode usar da sua inteligência, né, Rafa? Exato. Pode também usar, pode prestar trabalhos espirituais, muitas vezes voluntários em casas de... Não vamos falar exclusivamente do espiritismo, mas todas as religiões têm voluntariado, né? Fazem trabalhos sociais, né? Eu digo, tendo boa vontade, querendo ser útil, acho que todos, de uma forma ou de outra, podem ser, né? Eu vou ler aqui algumas citações de Kardec, enfatizando a importância do trabalho, né, na nossa vida. E ele, em alguns livros, ele fala do trabalho. Por exemplo, a ciência é obra do gênio e só pelo trabalho deve ser adquirida, pois só pelo trabalho é que o homem se adianta no seu caminho. Está no livro dos Médiuns, no item 294. O progresso nos espíritos é fruto do próprio trabalho. Está lá em O Céu e o Inferno, primeira parte, capítulo 3º, item 7. Outra, a encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito, ao progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho, ao progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. Do livro O Céu e o Inferno, primeira parte, capítulo 3, item 8. Outra, as almas ou espíritos são criados simples e ignorantes, isto é, sem conhecimento nem consciência do bem e do mal, porém, aptos para adquirir o que lhes falta. O trabalho é o meio de aquisição e o fim, que é a perfeição, e para todos o mesmo. Também do livro O Céu e o Inferno, capítulo 8, no item 12. No Evangelho segundo o Espiritismo, diz: buscai e achareis,
análoga a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho. E também do Evangelho, diz assim, se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Então, em várias passagens, né, Rafa, das obras básicas, tem citações dos espíritos, de Kardec, enfatizando a importância da lei do trabalho, a importância do trabalho, né? Ainda outra, pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe e quem procura acha, e aquele que bate a porta abrir-se-á. Está lá em Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11. Basta ter a vontade de trabalhar que o trabalho aparece, né? Então, assim, pedir, nós temos que pedir, né? Temos que pedir a Deus que nos ajude, que nos proteja, que nos dê força, né? Mas a gente também, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que fazer as nossas preces, é óbvio. Temos que pedir a proteção de Deus, nós temos que bater a porta, nós temos que procurar, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Sobre essa parte de cada um fazer a sua parte, conta ditados, né? Lendas, contos de antigamente, que um sábio andava a caminhar com os seus discípulos pelos campos e encontraram lá em determinado local um homem bom, justo, crente em Deus, estava com seu carro atolado na lama e ele estava de joelhos a pedir a Deus ajuda para desatolar o carro. O sábio passou, olhou aquela cena, convidou seus discípulos a seguirem em frente. Lá na frente encontraram uma outra situação idêntica, um outro cidadão com o carro atolado, mas ele trabalhando para desatolar o carro, só que estava vociferando, estava bravo, estava chamando nome, mas trabalhando, fazendo força para desatolar o carro. O sábio, então, convidou seus discípulos e o ajudaram a desatolar o carro. Seguiram em frente e os discípulos lhes questionaram. Mas como isso, mestre? O primeiro homem, que era piedoso, que orava, nós não o ajudamos. Este, que era rebelde e até praguejava, recebeu o nosso apoio. Por quê? Sem perturbar-se, o nobre professor respondeu. Aquele que orava, aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que a ele competia. O outro, embora desesperado por ignorância, empenhava-se, merecendo auxílio. Portanto, podemos ter fé, podemos acreditar em Deus do tamanho da nossa fé, do tamanho de um grão de mostarda, como disse Jesus, né, que seria o suficiente, mas que Deus não vai fazer por nós aquilo que compete a nós. Deus não vai mover uma pedra que está em cima do nosso pé, doendo, se eu não usar minha força, meu trabalho e minha inteligência para fazer esse trabalho. Então é interessante você imaginar que temos que orar, temos que ter fé em Deus, temos que sim pedir a Ele, mas temos que fazer a nossa parte. Quer dizer, nós temos que trabalhar. Aliás, Ele colocou a gente aqui nesse mundo para isso, né? Para trabalhar, para evoluir. Nos deu o livre-arbítrio exatamente para isso, para tomar nossas decisões e conquistar a nossa própria evolução, e não ganhar essa evolução. É verdade. Na verdade, muitos de nós, não vamos nunca generalizar, né? Mas muitos de nós, a gente tem o hábito de agir como o primeiro cidadão lá, né? Diante das dificuldades que nos parecem insolúveis, acomodamos-nos, esperando que Deus faça a parte que nos cabe para a solução do problema. Exatamente. Então, não basta pedir ajuda a Deus, é preciso buscar conforme Jesus nos ensinou, né? Buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Devemos, portanto, fazer a nossa parte, que Deus nos ajudará com certeza, né? Sem dúvida nenhuma. Desde que a gente faça o que nos compete, né? Às vezes essa ajuda chega em forma de oportunidade.
Sim, é verdade. Né? Sem E se dúvida. a pessoa não tiver com vontade de trabalhar, a oportunidade vai passar e a ajuda que Deus mandou passa batido. Então, mas é sempre com o trabalho que a gente conquista qualquer coisa nessa vida, não é verdade? Sem dúvida nenhuma. Podemos até ser o tipo sortudo, né? Nascer numa família rica, não ter necessidade de material nenhuma, Olha, mas sortudo, vírgula, né? Porque você está nascendo naquela família rica por um determinado objetivo, por um determinado motivo, né? Você tem a tua missão, pegar aquele dinheiro, pegar aquela fortuna e ajudar o próximo. Você tem um trabalho a fazer. Todos temos um trabalho a fazer, né? Não importa qual meio você nasceu. Se nasceu na favela ou se você nasceu um milionário, né? Então, a sorte, a nossa visão, às vezes é muito limitada aqui o mundo físico, mas a gente tem que entender que a gente faz parte de uma coisa muito maior, né? De um plano muito maior. você veja que Jesus mencionou numa passagem evangélica que o Pai trabalha e ele também trabalha, né? Uhum. Essa passagem está lá no Novo Testamento, né? Em João capítulo 5, versículo de 1 a 17, onde diz assim: encontramos a inesquecível passagem que Jesus, curando o paralítico do tanque de Betesda, menciona que ele e o Pai trabalham até hoje. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Uhum. Poxa, se Deus trabalha, se Jesus trabalhou e trabalha até hoje, porque nós, né, temos que viver na ociosidade, né? Porque nós Exatamente. temos que achar que não há necessidade de trabalhar, Estamos né? aqui a passeio, né? Estamos aqui a passeio. E é como você disse mesmo, rico, cheio do ouro, como se diz, mas essa riqueza está nas mãos de quem está com uma finalidade, né? É uma prova, na verdade a gente sabe que uma das grandes provas que o ser humano passa é a riqueza. Eu ia comentar isso, né? É, Às vezes é mais difícil você se livrar ou resistir a tentações, tendo elas tão fácil na tua mão. o E a dinheiro, né? riqueza proporciona isso. Sim, ela te proporciona todos os prazeres da vida, né? Aham. Tudo que você quiser com dinheiro você compra. E aí o teu egoísmo, a tua vaidade, o teu orgulho fica bem mais exposto. Veja que o pobre miserável, ele até pode ter tendências de orgulho, tendências de egoísmo, mas ele não tem como expressar isso, não tem como, porque ele é miserável, ele está dependendo muitas vezes da ajuda dos outros, e ele não tem, mesmo que no íntimo dele ele queira ser orgulhoso, mas ele não consegue ser. Entre aspas, ele não tem como praticar o orgulho dele, né, coitado? Não tem como praticar, né? O rico, não. O rico está tudo na mão dele. Exatamente. Então, se ele quiser subjugar o ser humano, seus empregados, se ele quiser ser o vaidoso, egoísta, orgulhoso, está tudo na mão. Uhum. Então vamos até agradecer ao nosso Pai maior de não nos ter dado riqueza nessa vida, né? Que a gente passa essas necessidades que a gente passa, mas não estamos com essa prova tão terrível que é a prova da riqueza, né? Difícil, e é difícil mesmo. É difícil, é verdade. Caminhando mais um pouco no nosso tema, vamos ver o que diz Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida. A lição 4 ensina-nos que em todos os recantos observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Isso aqui é bem interessante. Uhum. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Já os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. O problema, contudo, não é o do gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas nesse sentido são filhas da preguiça inconsciente. Para que saibamos honrar nosso esforço, Jesus referiu-se ao Pai que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria, e a sua própria tarefa, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Então essa passagem é bem interessante porque é bem isso mesmo, né? Cidadão que está na roça trabalhando, vê o avião passar lá em cima e diz: ai, como eu gostaria de ser piloto daquele avião. Uhum. E o piloto lá em cima, cheio de responsabilidade, cheio de compromisso, olha para baixo, vê o caboclo na roça, deve te pensar assim: meu Deus, que vida maravilhosa tem aquele homem lá na natureza, tranquilo, sem
sem muita responsabilidade. Eu trocaria meu trabalho pelo da roça. Uhum. Então, parece que o ser humano é um eterno insatisfeito, né? Não, e é isso que tu comentou, que estava no texto sobre a preguiça generalizada. Olha, pode perceber, se não 100%, mas eu digo 99% das pessoas, todo mundo torce pela sexta-feira. Eu não é. É mesmo, né? Eu não é. Todo mundo reza pela sexta-feira. Sexta-feira é o melhor dia da semana, tá todo mundo de bom humor, tá todo mundo feliz, porque tem o sábado e o domingo para descansar. E a segunda-feira é o dia... Espragueja a segunda, né? Espragueja a segunda porque tem que trabalhar. Tipo assim, assim ó, eu não me excluo disso. Eu estava comentando outro dia no trabalho, gente, mas o ser humano é preguiçoso por natureza. Todo mundo reza para ficar de boa, para não ter que trabalhar, sabe? E é um troço, a gente brinca todo dia, mas é um troço que está dentro da gente, né? A gente está lutando ainda com esse tipo de sentimento, com esse tipo de coisa. A gente trabalha porque tem que trabalhar, mas olha, eu te garanto que se você desse a oportunidade, ou pegasse um prêmio de Mega Sena, colocasse na mão de qualquer cidadão, a primeira coisa que o cidadão ia fazer era largar o emprego. Parar de trabalhar. Parar de trabalhar. É o primeiro pensamento de todo mundo, parar de trabalhar. Né? Pra fazer o quê, né? Exatamente. Aí é que entra. Mas é um sentimento intrínseco do ser humano, eu acho. Em querer ficar de boa. É um grande problema isso, eu acho. Bom, falando ainda de trabalho, a gente tem que falar um pouquinho sobre o limite do trabalho, né, Rafa? O limite de trabalho e o repouso. Eu acho que antes ainda, a gente só pulou um pedacinho, a gente devia comentar com os nossos ouvintes a natureza do trabalho, de acordo com o mundo em que habitamos. Porque a natureza do trabalho, o tipo do trabalho que fazemos, é de acordo com a natureza do mundo em que habitamos. Que vivemos, né? Então, quanto mais bruto esse mundo, hoje, por exemplo, estamos no planeta Terra, precisamos ainda de muito trabalho braçal, de muito trabalho mecânico, evoluímos muito, né? Antes a Terra não tinha tecnologia, não tinha indústria, não tinha mecânica, não tinha nada, mas ainda assim necessitamos de muito trabalho bruto, né? E à medida que tu vai evoluindo em mundos mais felizes, temos então um outro tipo de trabalho, que não é o trabalho bruto, e sim um trabalho espiritual, um trabalho mais, como é que eu vou dizer, menos bruto, né, na verdade. Sim. E assim, longe da gente pensar que esses outros mundos são privilegiados, longe disso. Muitas vezes o trabalho deles é mais árduo ainda do que o nosso, porque o nosso, se a gente comparar, é muito simples você levantar cedo, ir para o teu trabalho, fazer a tua tarefa do dia e voltar para casa, entendeu? Num mundo mais feliz, num mundo mais evoluído, a tarefa de um espírito mais evoluído, ela é muito mais complexa e muito maior do que um simples trabalho mecânico. Então não há privilégios no mundo dos mundos evoluídos, mas é um outro tipo de trabalho, né? Não existe ócio do outro lado da vida, né? Não existe a gente morrer, ir para uma nuvenzinha e ficar lá tocando um arpinho o dia inteiro, que é a visão cômica de céu, né, que a maioria tem. Mas existe muito trabalho ainda para a gente fazer, não só aqui na Terra, mas lá no mundo espiritual também, né? Deus nunca não nos criou para a ociosidade, né? Não, de maneira nenhuma. E como você falou, o tipo de trabalho de acordo com o mundo que a gente vive. Imaginemos então assim, Rafa, no início, né, no primitivismo, em que o homem não tinha necessidade de tanta coisa, mas não tinha facilidade nenhuma em obter o que precisava, né? Exato. Então o trabalho era muito árduo, muito difícil. No mundo em que a gente vive, que é um mundo muito material ainda, o homem trabalha muito, mas também em função do progresso da ciência, porque se antigamente não tínhamos tantos equipamentos eletrônicos, tantas coisas para você ter dentro de casa, o trabalho se limitava mais à tua subsistência, né? Hoje não. Hoje a gente tem que trabalhar porque o meu notebook já está com 2 anos, eu preciso trocar, porque a televisão que eu tenho é LSD e agora é de LED. Agora é em 3D, né? Então eu preciso
tá atualizado, preciso trocar minha televisão, e assim vai, né? Uhum. Os telefones celulares, 1 ano, 2 depois, já tá super ultrapassado. Uhum. E tudo isso, toda essa necessidade, você tem que trabalhar. Você tem que se esfolar trabalhando para poder suprir essas necessidades que a tecnologia te coloca à disposição. Para ter o teu conforto, né? Agora, nos mundos mais evoluídos, como você falou, o trabalho não cessa, mas o homem não tem mais essa necessidade material. Uhum. Então, eu nem imagino, né? A gente nem pode pensar como é que é o trabalho em mundos evoluídos, porque lá eles não têm necessidade de estar trocando de carro, nem de notebook, nem de televisão, nem de ter lancha, nem Exato. de ter apartamento na praia, nada disso. Uhum. As necessidades são outras, mas o trabalho não cessa. Uhum. Tanto que os espíritos puros, como Jesus, eles não param de trabalhar nunca. Uhum. Eles ajudam Deus na continuidade dos mundos, né? Ajudam Deus na sua obra. Uhum. Cumprem tarefas determinadas diretamente por Deus. Exatamente. Então ninguém fica parado neste mundo, né? Eu li, acho que foi no livro do Nosso Lar, e que ali na colônia de Nosso Lar havia sim algum tipo de remuneração. Não financeira, lógico, porque já não é o caso, mas eles ganhavam créditos de acordo com o trabalho que executavam. Bônus horas, né? Isso, bônus horas, era isso. E aí o André Luiz questiona, né, o seu guia espiritual, mas por quê? Já já morreram, já estão desencarnados. Aí ele explica que ainda ali o ser humano precisava de incentivo para trabalhar, né? E aí esse bônus hora ele trocava por um teatro que ele ia assistir, né, por uma visita às vezes ao planeta Terra para ver a família. Então eles tinham que trabalhar muito. O André Luiz trabalhou muito para conseguir ver a família uma primeira vez logo depois que desencarnou. Então ainda tinha algum tipo de remuneração. Não é financeira, que nem a nossa, que a gente tem que comprar as coisas, mas tinha algum tipo de recompensa ainda pelo trabalho. Mas dali para frente, né, em mundos mais felizes, em outros mundos mais evoluídos, é que não há esse tipo de recompensa. De remuneração. Exatamente. Até porque o nosso lar não é um mundo diferente dos outros mundos, né? Não. Não é nem... O nosso lar, na verdade, é um estágio, né? Uhum. Um estágio da erraticidade. Exatamente. Feliz daquele que consegue estar no nosso lar, né? Eu só coloquei esse exemplo porque às vezes as pessoas estão ouvindo e acham que o mundo feliz, o mundo evoluído, é aquele que em seguida que você morre, ou você desencarna, né? E vai para o Nosso Lar, ou vai para outra colônia. Tem muita gente que viu o filme, né, do Nosso Lar, e isso divulgou muito a doutrina, mas e não tem a noção de que ali é só uma passagem, Só uma passagem. um preparo que você vai ali para uma próxima reencarnação. Dali para frente, dali para cima, existem muitos outros, uma infinidade de mundos ainda mais felizes, e aí sim que a coisa é diferente. Mas no Nosso Lar ainda assim tinha esse tipo de recompensa, porque como a gente já falou, a gente sempre comenta, a gente desencarna e não muda quem tu é. Tu não vira um anjinho, tu continua com os teus mesmos defeitos, tu continua com a tua mesma personalidade, com as tuas mesmas qualidades, tu continua sendo quem tu é, né? As mesmas tendências. As mesmas tendências, tudo. E inclusive com esse hábito que nós temos da vida inteira aqui na Terra de ser remunerado ou ser recompensado pelo nosso trabalho, entendeu? Então ali no Nosso Lar e nas colônias, né? Que Nosso Lar não é a única colônia que tem aqui em volta do nosso orbe, e nas colônias iguais a elas ocorre essa remuneração, essa recompensa, né? Pelo trabalho, pelo esforço cumprido. É verdade. Como um incentivo, né, Rafa, para que as pessoas não caiam na ociosidade também em colônias como o Nosso Lar, né? Exato. Eu lembro de uma cena quando o André Luiz foi falar lá com um superior, que ele queria se comunicar com a sua família, tu lembra? Sim. E primeiramente foi uma mulher na frente dele. E aí o espírito que estava lá ficou questionando ela, que tantas oportunidades lhe foi dada de trabalho e ela nunca teve disposição para o trabalho. Então ela não tinha bônus horas, não tinha direito nenhum de mandar mensagem, de se comunicar com a família. E ali o André Luiz já percebeu que, puxa vida, eu preciso trabalhar. Preciso fazer alguma coisa.
preciso fazer alguma coisa, senão eu não vou sair do lugar. Uhum. Então o trabalho é uma lei divina, natural, e que afeta a todos nós, né? Tanto encarnados quanto desencarnados. Exato. Mas nós temos um limite de trabalho, né, Rafa? Voltando aqui para o nosso tema, e também nós temos bíblico, né? Nós temos o direito a um repouso, porque da Bíblia nos diz que o sábado deve ser santificado a Deus, né? Uhum. E é um pouco polêmico essa história do sábado, porque existem religiões que no sábado não fazem absolutamente nada, porque estão cumprindo aquilo que está escrito na Bíblia. É a lei de Moisés, né? Mas Jesus curou nos sábados. Jesus trabalhou nos sábados. Então, o que nos diz a literatura, o que nos diz o nosso próprio trecho, o nosso próprio tema? O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Uhum. O descanso é uma lei em que é necessário para você. Você não pode trabalhar 7 dias da semana e mais 7 dias da semana ininterruptamente. As tuas forças vão se esgotar. Porque habitamos um corpo físico que tem limite, né? É verdade. Ele também se exaure, né? Ele precisa do repouso. O momento de repouso é fundamental. Todo homem que trabalha tem direito a ele tem que refazer suas forças, né, para que possa se manter no ritmo de produtividade. E o repouso nada mais é do que um prêmio pelo esforço despendido durante aquela semana, durante aquele período, né? Uma pausa necessária à continuidade das tarefas. Então, e o limite, né? Qual é o limite do trabalho? É muito relativo o limite do trabalho. Tipo assim, até quantos anos eu devo trabalhar? Hoje as leis, aqui no Brasil e também pelo mundo afora, te dão um limite de trabalho para que você possa requerer uma aposentadoria. Mas nem todos aqueles que se aposentam integralmente do trabalho. Eles continuam trabalhando. Então temos exemplos de homens, grandes homens da história da humanidade que trabalharam até seus 80, 90 anos. Uhum. Por exemplo, Benjamin Franklin, aos 81 anos, colaborou na elaboração da Constituição americana. Uhum. Miguel Ângelo, com 92 anos, ainda trabalhava incessantemente, fazia obras fantásticas. Não precisamos ir longe. Oscar Niemeyer trabalhou até os 90 e quantos anos e estava nativo, estava supervisionando os projetos. Claro, ele tinha uma equipe por trás, mas ele estava lá, ainda ativo, trabalhando, né? Então... O Marechal Cândido Rondon, com mais de 90 anos, trabalhava nas matas do Brasil afora. Uhum. Roberto Marinho, né, que aos 60 anos fundou a Globo. Sim. Já tinha 60 anos quando fundou a Globo. Sim, sim. Você já pensou? Então é muito relativo o limite do trabalho, né? Isso depende muito da tua disposição física, das tuas energias, da tua necessidade. Empreendedores, por exemplo, não têm idade para trabalhar. Eles são empreendedores até o final da sua vida. Exato. Então trabalham incessantemente, né? O limite é até onde vão as tuas forças, né? Até onde vai até onde teu corpo aguenta trabalhar. Né? Exatamente. Não necessariamente você precisa ficar trabalhando, vamos lá, na lavoura até os 90 anos de idade. Aí não há corpo que aguente, porque a velhice chega para todo mundo. Mas você pode sim exercer outras atividades após ficar idoso. Exercer outro tipo de trabalho, né? Seja ajudando pessoas, seja na arte, seja... Né? Até o teu intelecto pode ser usado para qualquer área, na verdade. Qualquer idade. Uhum. Então, sobre o limite de trabalho, depende da disposição física de cada um, né? Exatamente. E o repouso é necessário. Você tem que reconstituir suas forças. É como se fosse um prêmio pelo trabalho que você fez durante a semana, né? Você tem que descansar, né? Exatamente. Assim como a lei de trabalho, o repouso também é uma lei natural, né? Você é obrigado a repousar. Eu estou falando assim muito de Kardec porque encontrei na literatura muitas menções de Kardec sobre o trabalho, né? Uhum.
E ele diz que considera, do ponto de vista do progresso, a vida do espírito apresenta 3 períodos principais. Primeiro, o período material, no qual a influência da matéria domina a do espírito. Infelizmente é o que a gente vive hoje, né? Sim. Segundo, o período de equilíbrio, no qual ambas as influências se exercem simultaneamente. Então já há um equilíbrio, né? Entre a matéria e o espírito, né? E o terceiro, que é o período espiritual, no qual, tendo dominado completamente a matéria, o espírito não mais necessita da encarnação e seu trabalho passa a ser inteiramente espiritual. É o estado dos espíritos dos mundos superiores. Aquilo que você estava falando sobre o trabalho incessante em mundos mais evoluídos, né? Exato. Olha, eu acredito que sobre o que a gente se tinha proposto a falar sobre o trabalho era isto, né? Sabemos que o trabalho é imprescindível, né, para o desenvolvimento da inteligência, para a evolução das pessoas, da mesma forma como o repouso, né, é uma necessidade. Que o trabalho também está dentro das leis da natureza e que hoje, mais do que nunca, está importante porque a vida urbana se caracteriza por uma agitação contínua. E como é agitada a vida urbana, né? Como é complicado a gente viver num mundo urbano onde a agitação é total, né? Cada dia mais, né? Cada dia mais. Uhum. Então, lazer não significa falta de atividade, então temos que também providenciar o nosso lazer, né? Exato. Você praticando o teu lazer também está em atividade. Então, eu creio que sobre trabalho, era isso que a gente queria falar. Não sei se você tem mais algumas considerações a fazer. Acho que conseguimos resumir bem o tema, né? As apostilas estarão disponíveis no nosso blog. São 2 apostilas que abrangemos nessa aula de hoje. Tem uma referência bibliográfica, como sempre, no final, fontes de consulta. Então, material para o pessoal consultar aí de sobra, né, sobre o assunto. Eu acho que era isso, né? Eu acho que sim. Sobre essa segunda parte do trabalho, do repouso e do limite do trabalho, questões 682 a 685 dos Livros dos Espíritos, também tem lá 4 questões, né, bem importantes e interessantes, que as pessoas vão lá, leiam e complementem e melhora o que a gente acabou de falar, né? Exato. Então tá, vamos fazer o nosso encerramento. Agradecer aí a atenção de todos e fazer a nossa prece final. Pedindo a todos que nos conectamos com o nosso Deus maior, com o nosso Pai, nosso Criador, que o nosso pensamento esteja voltado para Ele, para dizer ao nosso Pai, nosso muito obrigado. Pai amado, obrigado pela vida, obrigado pela grande oportunidade da reencarnação, a oportunidade que temos de nos melhorar, de aparar as nossas arestas, de nos transformar de pedra bruta em pedra cúbica, porque este é o destino de todos nós, sermos perfeitos como nosso Pai é perfeito. Querido Jesus, nosso amigo e companheiro, nosso mestre, nossa luz, te pedimos, mestre amigo, fica conosco, nos iluminando, nos orientando, nos protegendo, nos ajudando nessa grande caminhada, nessa grande jornada que é a vida. E assim, querido Jesus, em teu nome, em nome do nosso querido Pai, dos espíritos, amigos e companheiros que nos acompanham, e do anjo protetor de cada um de nós, nós pedimos a devida permissão para encerrar a nossa aula dessa noite. Como sempre, mestre e amigo, rogando a Ti que a Tua paz e o Teu amor fique dentro do coração de cada um de nós. Que assim seja. Que assim seja.
Então tá, acho que por hoje é já isso e dá para nós finalizar a aula de hoje, né? Só vamos informar aí a próxima lei, né? Ok, nosso próximo tema, Rapaz, eu não sei se não vai ser um pouco polêmico, viu? Lei de destruição. lei de destruição e destruição abusiva. Então, será que tem uma lei que nos permita destruir? Vamos ver isso na aula que vem. Será que isso é lei mesmo? Então, Uhum, vamos ver isso na próxima aula, né? isso mesmo. Então tá, da minha parte, fica aqui uma boa noite para todo mundo e até a próxima aula. Também da minha parte, uma boa noite, que todos fiquem com Deus e até a próxima.